Minha irmã, Lívia, enviou a mensagem às 10h42 da manhã. Dizia: por favor, não venha ao local mais cedo para as fotos oficiais. Honestamente, seu visual todo é um pouco simples demais. Isso contrasta com a estética de luxo que estou preparando para as revistas. Ela adicionou um emoji de ombros encolhidos. Eu não ofeguei. Não joguei o celular do outro lado da sala. Simplesmente calculei o retorno sobre o investimento da minha dignidade e achei que faltava. Respondi com uma única palavra: entendido. Depois, entrei no portal do local e cliquei em reembolso nos R$ 450 mil que eu havia depositado secretamente. 1 hora depois, o casamento foi cancelado. Eu estava sentada no meu home office, cercada pelo zumbido quieto do meu setup de 2 monitores. Para qualquer um olhando meu apartamento, provavelmente parecia simples. Eu alugava um quarto e sala em um prédio antigo porque preferia tetos altos a aluguel caro. Dirigia um sedã de 6 anos porque estava quitado. Meus móveis eram de estilo modernista brasileiro, mas eu mesma havia restaurado a maioria. No mundo da minha irmã, Lívia, o valor era algo que você usava no corpo ou postava no Instagram. No meu mundo, valor era liquidez, juros compostos e a capacidade de dormir à noite sem dívidas. Li a mensagem dela mais uma vez, analisando não como irmã, mas como uma contadora forense procurando por discrepância. Você é pobre demais. A lógica era fascinadamente falha. Lívia assumia com a confiança absoluta da filha dourada que os R$ 450 mil, garantindo o local dos sonhos dela, vinham dos nossos pais, Roberto e Cláudia. Ela pensava que eu era só uma convidada que ela podia reorganizar para proteger sua estética. Não sabia que, 3 meses antes, nosso pai havia me ligado em pânico, admitindo que não tinha o dinheiro para o depósito, implorando que eu adiantasse para ele não perder a cara diante da família rica do noivo. Eu havia transferido o dinheiro diretamente para o local para salvar-lo da humilhação. Nem pedi um obrigado. Só arquivei o recibo. Mas a mensagem de Lívia havia acabado de anular o contrato. Eu não me sentia triste. Sentia a clareza fria e afiada de uma auditora encontrando um erro enorme nos livros. Abri uma nova aba no navegador e naveguei até o portal do cliente do Palácio Copacabana, no Rio de Janeiro. A tela de login me recebeu com uma foto do gramado bem cuidado onde Lívia planejava tirar as fotos das quais eu agora estava proibida. Digitei meu nome de usuário e senha. Acesso concedido. O painel carregou exibindo o relógio de contagem regressiva. 4 dias até o seu dia dos sonhos. Abaixo dele, o resumo financeiro. Depósito do local. R$ 320 mil. Status: pago. Retainer secundário de catering. R$ 130 mil. Status: pago. Saldo total: 0. Eu olhei para os números. Aquilo eram minhas economias. Eram 5 anos de semanas de 60 horas, férias puladas e marmitas. Era a entrada de uma casa que eu ainda não havia comprado porque estava ocupada demais comprando a aprovação da minha família. Movi o mouse para a aba de métodos de pagamento. Minha conta bancária pessoal era a única listada. Havia um pequeno botão cinza no canto inferior direito rotulado Cancelar reserva e solicitar reembolso. O site exibiu uma caixa de aviso. Cancelamentos feitos dentro de 30 dias estão sujeitos a uma taxa de processamento de 5%. O saldo restante será devolvido à forma de pagamento original imediatamente. Esta ação não pode ser desfeita. Deseja prosseguir? Eu não hesitei. Calculei a perda de 5% como uma despesa necessária pela liberdade. Era mais barato que uma conta de terapia. Cliquei em confirmar. A tela carregou por 3 segundos agonizantes. Depois a página atualizou. O relógio de contagem regressiva desapareceu. O status mudou de confirmado para cancelado. Uma faixa verde no topo dizia: reembolso processado. Aguarde de 3 a 5 dias úteis para os fundos aparecerem. Eu me recostei na cadeira. O quarto estava perfeitamente silencioso. Tomei um gole do meu café, que ainda estava quente. Não tinha sido um grito nem uma briga. Foi só um clique, mas naquele silêncio senti a mudança das placas tectônicas. A fundação do estilo de vida deles havia evaporado, e eles ainda estavam preocupados com a estética. Fechei o laptop. Estava feito. Eu me recostei na cadeira,
o silêncio do meu apartamento me envolvendo como um cobertor pesado. Era um contraste marcante com o barulho dentro da minha cabeça, onde as memórias se repetiam como um arquivo de vídeo corrompido. Por que eu tinha feito aquilo? Por que tinha pagado 450 mil por uma festa na qual nem me queriam? A resposta não era simples. Não era só generosidade, era condicionamento. Fechei os olhos e me deixei voltar, não para a semana passada, mas para 15 anos atrás. Eu tinha 17 anos. Era uma terça-feira à noite e a cozinha cheirava a frango assado e tensão não dita. Meu pai, Roberto, estava na cabeceira da mesa cortando a carne com golpes precisos e raivosos. Ele havia perdido outro cliente, um mal-entendido que ele chamava, mas mesmo então eu sabia que era incompetência mascarada de azar. Minha mãe, Cláudia, tomava seu vinho, os olhos indo entre ele e o espaço vazio onde o dinheiro deveria estar. Lara, meu pai havia dito, sem olhar para cima, precisamos falar sobre seu fundo da faculdade. Eu me lembro do nó frio que se formou no meu estômago. Eu vinha economizando desde os 12 anos. Dinheiro de babá, cheques de aniversário, grana de aulas particulares para os filhos dos vizinhos. Não era uma fortuna, mas era meu plano de fuga. Precisamos pegar emprestado, ele disse. Não era uma pergunta. Só por alguns meses para cobrir a hipoteca até esse novo negócio sair. Eu havia assentido. Claro que assenti, porque no livro de regras não ditas da nossa família, meu papel era o de financiadora. Eu era a prática, a sólida, a que não precisava de roupas novas ou aulas de dança. Meu valor era medido em utilidade. Eu era um ativo a ser alavancado. Então havia Lívia. Ela tinha 14 anos, sentada do outro lado de mim, cutucando a comida. Ela havia acabado de pedir um vestido novo para o baile de primavera, algo caro e impraticável. Minha mãe havia sorrido para ela. Claro, querida, você tem que fazer o papel. Vai ficar deslumbrante. Essa era a dinâmica. Eu era a sala de máquinas. Lívia era a figura de proa. Eu mantinha o navio andando. Ela o fazia parecer bonito. Eu era elogiada por economizar. Ela era elogiada por existir. Ao longo dos anos, os empréstimos viraram presentes e os pedidos viraram exigências. Mensalidade da faculdade particular de Lívia, porque ela não era feita para a universidade pública. Entrada de um carro porque imagem importa na indústria dela. Eu paguei tudo. Paguei porque cada cheque que eu escrevia parecia comprar um ingresso para o amor deles. Eu pensava que, se pagasse o suficiente, se resolvesse problemas suficientes, eventualmente ganharia o direito de ser valorizada, não só usada. 3 meses atrás, quando meu pai me ligou sobre o local do casamento, a voz dele estava tensa de pânico. A família do noivo, eles são dinheiro antigo, Lara. Dinheiro de verdade. Se não garantirmos o Palácio Copacabana, vão saber que somos fraudes. Vão achar que somos. Ele nem conseguia dizer a palavra. Pobres. Por favor. Ele havia implorado. Só resolva isso. Pela família. Então eu resolvi. Transferi 450 mil das minhas próprias economias diretamente para o local. Disse a mim mesma que estava salvando meu pai da humilhação. Disse a mim mesma que estava sendo uma boa filha. Mas, sentada aqui agora, olhando para a confirmação de reembolso na tela, percebi a verdade. Eu não estava comprando o amor deles. Estava pagando o resgate deles. Eu havia sido presa em um ciclo de normalizar a crueldade deles, me convencendo de que ser o andaime financeiro para o ego deles era uma forma de intimidade. Não era. Era exploração. Eles não me amavam por quem eu era. Amavam o que eu podia consertar. E Lívia? Lívia havia absorvido essa lição perfeitamente. Para ela, eu não era uma irmã. Eu era um recurso. Um recurso que havia cumprido seu propósito e agora podia ser descartado porque não combinava com a estética. A percepção não doeu. Esclareceu. A dor da mensagem. Você é pobre demais. Não era só um insulto. Era uma revelação. Eles realmente acreditavam que eu estava abaixo deles, mesmo enquanto pisavam nos meus ombros para alcançar as alturas que alegavam pertencer. Abri os olhos. O apartamento ainda estava quieto, mas não parecia solitário mais. Parecia limpo. Eu havia passado 32 anos construindo uma fundação para pessoas que nunca me deixariam entrar na casa. Hoje, eu havia tomado meus tijolos de volta. 2 horas depois,
A onda de choque chegou. Meu celular vibrou na mesa, vibrando com a energia frenética de um inseto preso. Lívia. Depois mamãe. Depois papai. Depois Lívia de novo. Deixei tocar. Observei a tela acender com os nomes deles, sentindo um estranho desapego, como se assistisse a um documentário da natureza sobre predadores, percebendo que a presa havia sumido. Finalmente uma notificação de correio de voz apareceu. Era Roberto. Apertei play, mantendo o volume baixo. Lara, houve um erro com o local. Eles acabaram de ligar para Lívia, dizendo que a reserva foi cancelada por falta de pagamento. Resolva isso imediatamente. Estamos parecendo idiotas. A mãe do Mateus está fazendo perguntas. A voz dele não era apologética, era irritada. Ele genuinamente acreditava que isso era um erro administrativo. Um glitch no sistema que eu, o suporte técnico e caixa eletrônico da família, era responsável por corrigir. Ele não conectou os pontos. Não pensou por um segundo que a filha pobre que ele acabara de permitir que fosse insultada tinha o poder de encerrar o show inteiro. 10 minutos depois, outro correio de voz. Dessa vez de Lívia. Ela não estava irritada, estava histérica. Lara, atende. O caterer acabou de me mandar e-mail. Disseram que o retainer foi retirado. O que está acontecendo? Você hackeou a conta? Resolva agora. Eu sorri um pequeno sorriso frio nos lábios. Hackear a conta. A ironia era deliciosa. Eles assumiam que eu havia roubado acesso, nunca considerando que eu era a dona da conta porque eu a havia financiado. As ligações continuavam. Meu celular estava quente ao toque. Silenciei e virei para baixo. Imaginei a cena no Rio. O gerente do local, educado mas firme, explicando que sem o depósito a data estava liberada. O coordenador de catering, lamentando informar que as lagostas não seriam pedidas. O pânico se espalhando pela bolha perfeitamente curada deles como tinta na água. Eles estavam se debatendo. Eu sabia exatamente o que estavam fazendo. Checando cartões de crédito estourados, ligando para bancos que recusariam, tentando encontrar liquidez em uma vida construída sobre alavancagem. Roberto estaria suando através do terno de linho, dando desculpas para os pais de Mateus sobre um erro bancário. Cláudia estaria tentando freneticamente acalmar Lívia, que provavelmente hiperventilava com a interrupção do rollout no Instagram. E eu estava sentada no meu apartamento simples bebendo um copo d'água e vendo o sol se mover pelo assoalho. Eu não havia terminado. Isso era só o pânico estético. O golpe real ainda viria. Eles ainda achavam que era sobre dinheiro. Não percebiam que era sobre exposição. Abri o laptop de novo. Era hora da escalada profissional. Eu não ia gritar de volta. Não ia entrar em guerra de mensagens. Ia falar a única língua que eles respeitavam. Documentação. Abri um novo documento e digitei o cabeçalho. Aviso de separação financeira e reclamação de ativos. Soava oficial. Soava definitivo. Comecei a digitar, meus dedos voando pelas teclas com a precisão de uma pianista tocando um hacking. Esta carta serve como notificação formal de que todos os fundos previamente alocados para o evento agendado para 15 de junho no Palácio Copacabana foram retirados pela titular da conta, Lara. Esta ação é uma resposta direta à comunicação escrita recebida em 11 de junho sobre os termos de atendimento excludentes. Anexo a mensagem de texto. Anexo o recibo da transferência bancária mostrando o reembolso. Anexo a confirmação original do depósito. Então fiz algo mesquinho, algo necessário. Adicionei uma linha no final. Por favor, direcione todas as futuras consultas financeiras aos beneficiários primários do evento, Roberto e Cláudia, pois não sou mais uma parte interessada neste empreendimento. Salvei o documento como PDF. Intitulei como A Fatura. Depois abri meu e-mail. Digitei o endereço de Lívia, depois de Roberto, depois de Cláudia, e então, com mão firme, adicionei mais um destinatário na linha BCC. Mateus, o noivo. Era a opção nuclear. Mateus não sabia a verdade sobre o dinheiro. Ele achava que meus pais estavam financiando esse casamento como presente. Achava que estava se casando com uma família de posses. Enviar isso para ele não era só cancelar o casamento. Era acender um sinalizador no meio da enganação deles. Parei sobre o botão de enviar. Meu coração nem acelerou. Eu não tinha medo das consequências.
Eu era as consequências. Cliquei em enviar. O e-mail foi embora com um rush. O pânico estético estava prestes a virar uma auditoria forense. E eu era a única com os recibos. Não fechei o laptop depois de enviar o e-mail. Isso teria sido uma reação emocional. Um momento de microfone drop. Eu não faço microfone drop. Faço preservação de dados. Conheci a minha família. No momento em que percebessem que eu havia detonado a narrativa deles, tentariam apagar as evidências. Apagariam e-mails, destruiriam documentos e me gaslightariam para acreditar que havia imaginado tudo, mas eu era contadora forense. Sabia que a encoberta sempre é mais bagunçada que o crime. Abri o drive compartilhado da família na nuvem. Eu havia configurado para eles 5 anos atrás para gerenciar documentos fiscais e escrituras de propriedades. Ainda tinha acesso administrativo. Meus dedos se moveram pelo trackpad com eficiência praticada. Selecionar tudo, baixar, arquivar. Enquanto a barra de progresso avançava pela tela, comecei a vasculhar a pasta de planejamento do casamento que minha mãe havia compartilhado comigo meses atrás, quando ainda precisavam de mim para organizar contratos de fornecedores. Queria ter certeza de que tinha uma cópia do acordo de catering que eu acabara de anular. Rolei passando os mood boards e mock-ups florais. Então um nome de arquivo chamou minha atenção. Confirmação de transferência. Palácio Copacabana. Roberto. PDF. Francia Testa. Eu não havia criado aquele arquivo. Cliquei para abrir. Era um recibo de transferência bancária datado de 3 meses atrás. Parecia oficial. Mostrava uma transferência de R$ 450 mil para o Palácio Copacabana. Mas o remetente não era eu, eram Roberto e Cláudia. Eu me aproximei da tela, alternando a visualização para 200%. A fonte no nome do remetente estava ligeiramente pixelada em comparação com o logo do banco. O alinhamento da data estava deslocado por talvez 1 milímetro. Para um leigo, parecia perfeito. Para uma auditora, parecia um crime. Verifiquei os metadados do arquivo. Criado no Adobe Photoshop. Autor: Lívia. Eu me recostei, o ar saindo sibilando de mim. Eles não haviam só usado meu dinheiro, haviam me apagado da transação inteira. Lívia havia pegado minha confirmação legítima, photoshopado os nomes dos nossos pais sobre o meu e salvo como prova da riqueza deles. Mas para quem era isso? O local já tinha o dinheiro. Não importava cujo nome estava no recibo. Fui para a caixa de saída do meu pai no servidor compartilhado. Pesquisei o nome do arquivo. Lá estava, um e-mail enviado 2 meses atrás para Carlos Albuquerque III, pai de Mateus. O assunto dizia: local garantido, nosso presente para as crianças. O corpo do e-mail era nauseantemente casual. Carlos só queria enviar a confirmação do palácio. Cláudia e eu estamos animados em cuidar disso. Queremos que as crianças comecem a vida sem preocupações. Vamos almoçar no clube na semana que vem. A percepção me atingiu com a força de um golpe físico. Isso não era só sobre um casamento. Era um esquema Ponzi de status social. Roberto estava quebrado, tinha 0 liquidez, mas precisava que os Albuquerque, a família de dinheiro antigo de Mateus, acreditassem que ele era igual a eles. Ele havia usado minhas economias de uma vida para comprar entrada no círculo deles, reivindicando meu capital como seu. E isso significava que meu reembolso não havia só cancelado uma festa. Quando puxei aquele dinheiro de volta, o sistema automatizado do local teria enviado um aviso de pagamento anulado aos titulares do contrato. Mas como eu havia colocado Mateus em BCC na minha notificação de separação financeira, ele estava prestes a ver 2 realidades conflitantes. Meu recibo real mostrando que eu paguei e o recibo falso do pai dele mostrando que Roberto pagou. A matemática não bateria, e quando pessoas ricas veem matemática que não bate, não ficam com raiva, ficam jurídicas. Olhei para a tela para a falsificação no Photoshop, que estava prestes a destruir a reputação do meu pai de forma muito mais completa do que qualquer boato poderia. Eu não havia só exposto ele como mesquinho, havia exposto como fraudador. Salvei o arquivo na minha área de trabalho. Arrastei para uma pasta rotulada Evidências. Meu celular começou a tocar de novo. Dessa vez não era Lívia, não era minha mãe. Era o telefone fixo da casa dos meus pais. Aquele que eles só usavam para emergências. Não atendi.
Só observei a luz piscar fria e constante como um farol de aviso em uma costa da qual eu já estava navegando para longe. Eu tinha a planilha, tinha a verdade, e agora tinha o tiro de misericórdia. A batida na minha porta veio às 21:00. Não era a batida agressiva de um pai vindo disciplinar uma criança. Era um som fraco e hesitante, do tipo feito por alguém que sabe que está invadindo uma paciência que há muito se esgotou. Abri a porta. Roberto e Lívia estavam no corredor. Pareciam refugiados de uma revista de estilo de vida que havia saído de circulação. Meu pai, geralmente uma torre de fanfarronice e colônia, parecia encolhido dentro do terno de linho, a gravata solta, a gola desabotoada. Parecia velho. Lívia estava pior. A estética de luxo havia sumido. Os olhos vermelhos, o rosto manchado sem a luz de ring light, a postura colapsada. Os Albuquerque desistiram, Roberto disse. A voz dele era um grasnido. Carlos me ligou há 1 hora. Ele viu o e-mail, viu as discrepâncias, cancelou o casamento. Eu me apoiei no batente da porta, cruzando os braços. Não os convidei para entrar. Meu apartamento, o espaço simples que eles haviam olhado de cima por anos, de repente parecia uma fortaleza. Podemos consertar, Lívia, sussurrou, dando um passo à frente. Se você transferir o dinheiro de volta agora, se mandar uma correção dizendo que foi um mal-entendido, podemos dizer que foi um erro bancário. Podemos salvar a data. Ela estendeu a mão para tocar meu braço, a mão tremendo. Lara, por favor, é o meu casamento, é tudo. Eu olhei para eles, realmente olhei, e senti uma sensação estranha me invadir. Não era raiva, não era satisfação, era pena. Durante toda a minha vida, eu havia sido intimidada por essas pessoas. Havia sido intimidada pela voz retumbante do meu pai e pelo julgamento gelado da minha irmã. Havia acreditado que a arrogância deles era uma qualidade intrínseca, um superpoder que eles possuíam e eu não. Pensava que eram melhores que eu, porque agiam melhor que eu. Mas parados ali sob a luz fluorescente do corredor, finalmente entendi a mecânica do poder deles. Não era real, era alugado. A confiança deles, o status, a capacidade de olhar de cima para mim, tudo havia sido comprado, e eu era quem havia pago a conta. Eles eram como atores que não percebiam que a peça havia sido cancelada. Sem meu capital sustentando a performance deles, não eram o patriarca e a princesa, eram só duas pessoas quebradas em roupas caras que não podiam pagar para lavar a seco. A autoridade deles era um serviço de assinatura, e eu havia acabado de cancelar a renovação automática. Não vou mandar correção, eu disse. Minha voz era quieta, mas no silêncio do corredor soava como um martelo batendo. Porque não houve erro. Você está nos destruindo. Roberto sibilou, um lampejo da velha raiva, tentando acender, mas apagando por falta de combustível. Sabe o que você fez? Os Albuquerque acham que sou um mentiroso. Você é um mentiroso, pai, eu disse. Você falsificou um documento bancário. Isso não é um mal-entendido. É fraude, e não vou mais ser cúmplice disso. Roberto recuou como se eu o tivesse golpeado. Olhou para Lívia, depois de volta para mim, procurando uma alavanca para puxar, um botão para apertar, mas ele havia desgastado as engrenagens anos atrás. Não tinha mais alavanca. Nenhuma mensalidade para ameaçar, nenhuma aprovação para reter, nenhuma herança para balançar. Estava vazio. Lara, ele disse, a voz falhando. Somos família. Eu sei, eu disse. É por isso que não estou chamando a polícia sobre a falsificação. Considere isso meu presente de casamento. Dei um passo para trás. Não bati a porta. Não precisava. Só fechei gentilmente, mas com firmeza, extinguindo a visão do desespero deles. A fechadura clicou no lugar. Era o som mais alto do mundo. Apoiei a testa na madeira fria da porta, ouvindo o silêncio do outro lado. Não houve mais batidas, mais súplicas. Eventualmente, ouvi o dingue do elevador, seguido pelo deslizar metálico pesado das portas se fechando. Eles haviam ido embora. Voltei para a mesa e peguei meu celular. Não chequei chamadas perdidas nem rolei pelas mensagens frenéticas que haviam se acumulado na última hora. Abri a lista de contatos. Toquei em papai. Rolei até o final e cliquei em bloquear chamadas. Fiz o mesmo para a mamãe. Depois para a Lívia. Não era um ato de agressão. Era um ato de higiene. Eu estava sanitizando minha vida do vírus que me deixava doente há 32 anos.
3 dias depois, meu celular apitou com uma notificação do app do banco. Depósito recebido. R. 450 mil. Eu olhei para o número. Eram só pixels na tela. Mas meu peito se soltou de um jeito que eu não esperava. Não parecia ganhar na loteria. Parecia inspirar depois de estar debaixo d'água por uma década. Aquele dinheiro não era só moeda. Era meu tempo. Eram todas as noites tarde no escritório. Todos os fins de semana passados auditando planilhas. Todos os momentos de autonegação que eu havia suportado para construir uma rede de segurança que eles haviam tentado transformar em rede. Transferi os fundos imediatamente para uma conta de poupança de alto rendimento que havia aberto naquela manhã, em um banco que minha família não conhecia. Rotulei a conta como a Fortaleza. Sentei no meu sofá modernista brasileiro, aquele que eu havia lixado e envernizado com minhas próprias mãos. O sol da tarde tardia entrava pelas janelas, iluminando partículas de poeira dançando no ar. Estava quieto, um silêncio profundo e ressonante que se instalava nos meus ossos. Por anos, eu havia vivido com uma corrente invisível no pescoço. Era uma amarra pesada e enferrujada que conectava minha autoestima diretamente à aprovação deles. Pensava que se puxasse com força suficiente, se carregasse peso suficiente, se pagasse contas suficientes, a corrente viraria uma corda de salvamento. Pensava que me puxaria mais perto deles. Mas, sentada aqui na paz da minha retomada, percebi a verdade. A corrente não me prendia a eles, me prendia para baixo. Ao reembolsar aquele dinheiro, eu não havia só cancelado uma transação, havia quebrado o elo. Eu era inútil para eles agora, não tinha mais utilidade para oferecer. Não era a financiadora, a consertadora nem o bode expiatório. Era só Lara. E para eles, Lara, sem dinheiro era nada. E isso estava bom. Na verdade era bonito. Ser inútil para pessoas que usam você é a forma definitiva de liberdade. Olhei ao redor do meu apartamento simples. Vi os livros que eu amava, as plantas que mantinha vivas, o espaço limpo e descomplicado que custava exatamente o que eu podia pagar. Minha irmã e meu pai estavam lá fora em algum lugar se afogando em um estilo de vida que não podiam sustentar, perseguindo um status que havia evaporado, presos em uma prisão da própria pretensão. Eles eram ricos aos olhos do mundo, mas moral e financeiramente falidos. Eu era pobre aos olhos deles, mas era solvente. Era sólida, era livre. Respirei fundo, deixando o ar encher meus pulmões completamente. Eu havia comprado minha própria paz de espírito e valia cada centavo. Se você já precisou comprar sua própria paz de espírito, compartilhe esta história. Você não está sozinho.